Meus amigos, é o seguinte, eu não sou obrigado a concordar com alguns colegas de imprensa, eu não sou obrigado a concordar com parte da torcida. Quem quiser criticar, critique. Problema é de vocês. Quem quiser perseguir, faça o discurso de perseguição, de crítica, dá porrada, bate pra caramba. Cada um na sua. Agora, por que estou falando isso? Porque o meu discurso é independente. E eu não vou criticar. Eu acho que já batemos no Baiano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, só porrada. Aí o Vitória vai lá, na minha visão, é minha opinião, gente, é minha opinião, cada um tem a sua. Vai lá, faz um jogo, o melhor jogo do ano, o time jogou, o Palmeiras foi melhor, mentira, mentira. O Palmeiras foi melhor 10 minutos, 12 que seja, do primeiro tempo. No mais, o Vitória mandou no jogo. Muito mais perigoso, muito mais incisivo, muito mais objetivo. E não foi contra qualquer equipe. Ah, Marcos, mas o Palmeiras teve mais posse de bola. Problema do Palmeiras ter mais posse de bola. Nos meus 40% de posse de bola, eu fui muito mais ativo. Claro, resultado não se discute. Resultado é número. É frustrante? É. É lamentável? É. É vergonhoso? É, da forma que foi. Ok. Isso aí não tem o que discutir. Nem eu, nem você pode questionar o número. Agora, o desempenho, se você não viu coisa boa, aí, meu irmão, eu só tenho que respeitar e lamentar, porque eu vi muita coisa boa. Ah, Marcos, mas a vergonha não consegue segurar um resultado. Não consegue segurar um resultado? Contra o Botafogo, segurou o resultado, não foi? Contra o Mirassol, que não perde ninguém, não segurou o resultado, não? Ainda merecia ganhar. Contra o RB Bragantino, não segurou o resultado, não foi? Segurou. O problema é que a gente só olha para quando a merda acontece. Esquece de olhar as vezes que deu certo. Então, contra o Sport e contra o Palmeiras, não deu. Ok. Se isso é ruim sim, gente. É ruim. Não tem outro discurso. Mas dizer, negar que o time evoluiu, que o time está crescendo, que o time está melhorando, ok. O que conta é resultado. Pode jogar mal e ganhar. O que é melhor? Ganhar. Porque, né? O que é melhor? Jogar mal e ganhar ou jogar bem e perder? Jogar mal e ganhar. Mas aqui não tem nenhum idiota, tá? Aqui não tem nenhum animal irracional para não entender uma lógica. Quando você joga mal, tendência de perder. Quando você joga bem, tendência de ganhar. Nem sempre isso é uma lógica. Estou falando de tendência, de expectativa. Tá? Então, nós temos que valorizar o jogo de ontem. O Vitória ter se frustrado ontem, ter sofrido empate ontem, na minha visão, passa muito mais por erros de arbitragem do que, propriamente dito, desempenho dentro de campo, gente. Eu acho que o torcedor tem que parar, às vezes, de perseguir, a deixar de raiva de Fábio Mota. Tem gente que tá com raiva de Fábio Mota e tudo quer procurar pretexto para bater, para dar porrada, para sentar o cacete. Né? Sabe, tá com ranço de Fábio Mota, porque Fábio Mota, Marcos, mas ele não quer SAF, mas ele não quer isso e aquilo outro, contratou errado. Aí tudo é motivo para dizer, né, para sentar o cacete. Não, velho, isso é um discurso de perseguição. Isso é perseguição, pô. Entendeu? Tudo bem, eu tenho que respeitar. Beleza.
Mas eu não sou obrigado a ir na mesma linha. Não sou obrigado. Não tenho compromisso de ir na mesma linha. Para mim, o Vitória fez um grande jogo. Vitória deu 15 chutes a gol. Quem se lembra do Bavi lá na Fonte Nova? Não dá um chute no gol. Contra o Náutico, um chute no gol. Onde deu 15. 15 contra o Palmeiras deu 13. E na direção do gol, o Vitória deu 6, o Palmeiras deu 4. O Vitória teve menos posse de bola, é verdade. Mas os 40% de posse de bola que o Vitória teve foram muito mais objetivos do que o do Palmeiras. Um time que quando pegava na bola, o Vitória sabia o que fazer. Importantíssimo. Você pega o jogo do Oswaldo, o jogo do Kaiser, o jogo do PP, o jogo do PP, o jogo do Rauter, do Zé Marcos, do Cáceres enquanto esteve em campo. Vi gente criticar Claudinho de quê? Para mim entrou bem. Gente, a gente não pode também, sabe, fazer discurso rançoso. Não acho, velho. Inclusive o cara, ele disse que o Claudinho jogou a base de injeção no segundo tempo. Imagine. Daqui a pouquinho eu vou colocar a coletiva no final, tá? Do Carille. Eu vou colocar a coletiva. Claro, dois atletas aqui, a gente pode fazer críticas. Enfim, eu acho que o Renzo Lopes não foi bem. Entrou mal pra caramba. Coisa que em outros jogos, na minha opinião, ele entrou bem. O Renzo Lopes tem características que o Kaiser não tem. Mas ontem ele foi péssimo. Muito mal. E o lateral, que não tem culpa de nada. O lateral tá ali, culpa da diretoria, que não contratou outro. Por isso que o lateral está ali. Então ele tá quebrando um galho, mas ele não tem condições nenhuma de jogar no Vitória. Assim como o Lucas Braga não tem. Você vê que o William Oliveira não jogando também não melhorou com o PP? O PP, eu sempre falei aqui, né? Que faltava ter mais um pouco de minutagem, que não teve. Né? Ele foi assassinado no Bavi, inclusive por mim, desci o cacete mesmo, sem pena. Quando é pra criticar, eu desço o porrete, gente. Eu desço o cacete. Não tenho medo de criticar, de falar quando as coisas estão realmente, sabe, erradas e sabe, que é preciso fazer as críticas. Mas quando também a coisa anda, a gente precisa ser honesto, pô. Ser justo. É isso que a gente precisa ser. Então, vejo um bom jogo do Vitória. Não vejo o Vitória com problemas defensivos. Não, o Vitória sustentou bem o jogo, pô. Se não fosse o pênalti, o Vitória não tomaria nenhum gol. Tenho convicção disso. Quando o Vitória tomou o segundo gol, estava com um a menos. Porque tinha sido uma falta no Renzo Lopes. Eu vou falar sobre a arbitragem em outro vídeo, daqui a pouquinho aí. Juiz tendencioso, várias faltas ele invertendo, pô. Aí a gente... Tudo bem, eu sei que o sentimento de sair do Barradão é frustrante. Não vou dizer que não é. Que o torcedor ficou puto, revoltado. Ficou, velho. Mas não vê evolução, não vê melhora. Desconsiderar todo esse contexto. A partir do momento que o Carille chegou, você acha que os jogadores não estão diferentes? É quase o mesmo time. Você acha que não está tendo um jogo diferente? Um jogo mais vistoso, um jogo mais objetivo, um jogo mais de finalização? Um jogo muito mais elaborado, consciente, consistente. Não é possível. Não é possível. Quando tá ruim, eu sou o primeiro a meter o cacete, pô. Mas nós temos que valorizar. Valorize isso. Vamos pegar esse momento bom, que é cedo ainda. Se o Vitória mantiver nessa pegada, o Vitória tem grande chance de fazer o segundo turno, né, com a pontuação que lhe dê mais tranquilidade. Tenho certeza disso, gente. Tenho convicção disso. Pelo que venho vendo do Carille, os últimos jogos, vamos lá. O jogo do Inter, bom jogo, não merecia.
Não merecia. O jogo do Botafogo, bom jogo, conseguimos um ponto. Missão cumprida. Contra o Inter foi outro erro de arbitragem. Outro erro de arbitragem. Aí contra o RB, sofreu, aí sustentou. Sustentou, segurou, venceu. Aí contra o Sport, ali foi um vacilo, velho. Não sustentou. Sustentou um, não sustentou outro. Pega o Mirassol lá, 3 bolas na trave, sustentou. Era pra ter ganho. O jogo de ontem contra o Palmeiras não é Sport, Ceará, Fortaleza, não. Times que vão brigar ali embaixo também junto com o Vitória. O Vitória tá enfrentando uma equipe que vai brigar por título. Ah, mas é reserva. Não venha com essa conversa de Sardinelson, não, rapaz. Não venha com esse blá 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 de torcedor do Bahia, não. É reserva do Palmeiras. Toma vergonha na cara, rapaz. Reserva do Palmeiras é melhor que o Bahia. Reserva do Palmeiras é melhor do que 15 clubes da Série A. 15. Me faça uma garapa, meu amigo. Me deixe. Torcedor do Vitória não pode ir na pilha desse povo, não, rapaz. Torcedor do Vitória agora tem que estar feliz pelo resultado? Não, porque é inquestionável. Feliz pelo desempenho. O time tá melhorando, tá evoluindo, tá crescendo. Pô, tirando o lateral lá. Coloca o lateral lá. Coloca o Ramon, beleza. Você vai ver que já vai ter outra cara. Quem você diria ali? Pô, esse cara aqui não presta, não vale nada. Eu não diria ninguém. Ah, o Renzo Lopes não presta. Não, gente, para. O cara entrou mal ontem só. Calma. Foi bem outros jogos. É um centroavante diferente do Caio. O Renzo é jogador de área. Ponto. O Kaiser não. Ó, Oswaldo. Todo mundo já estava quase enterrando o Oswaldo. Olha como a coisa mudou. Rapaz, eu tem hora que enfim, eu acho, velho, que essa coisa política, do ano político, né, e tem muito torcedor indo na onda. Tem muito torcedor indo na onda. Vamos ser justo, honesto. Jogou mal, uma merda, critique, desça o pau, verdade. Quando nós vamos falar pós-jogo é o quê? É falar do jogo. Jogou mal, pau. Jogou bem, pós-jogo, elogie. Elogie, independente de você gostar ou não gostar de quem está lá na frente da direção. Porque senão seu discurso vai ser desonesto, injusto. Eu sei que vai começar já aí, ó, defensor de coisa errada, defensor passa pano. Não, meu amigo. Se é para ser defensor, passa pano, mas ser honesto no meu argumento, ser justo, então que seja. Então eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso com ninguém. E também não sou obrigado aí no que pensa o torcedor. Eu não sou obrigado aí no que pensa o torcedor, gente. Eu tô aqui dando minha opinião. Quem quiser escutar, escuta. O Resenha do Leão é o canal que mais cresce no YouTube do Vitória. É o canal que mais cresce, porque eu me posiciono, não quero nem saber se é para elogiar, se é para criticar. Então, eu tenho compromisso com a minha verdade, com o que eu acredito, com o que eu vi, com o que eu enxerguei. Você concorda? Beleza, show de bola. Você discorda? O problema é seu também, show de bola. Então, eu acho que o Vitória pode seguir um caminho aí, questão de ajustar, né, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O time titular já tá mais ou menos ali elaborado. E vamos embora, velho. Vamos embora. Fica agora aí com a coletiva do Carille e tenha um bom dia, viu? Vamos nessa. Durante boa parte do jogo a gente jogou de igual para igual contra um adversário que já tem um trabalho de 5 anos, né, que vem disputando tudo que é decisão, que teve no Mundial. E o que me deixa de cabeça erguida é isso, que a gente enfrentou uma equipe forte, independente se é os que estão jogando mais ou menos, o que faz um clube campeão é o seu elenco,
e tem um elenco muito forte do Palmeiras, e a gente jogou de igual para igual, numa montagem, jogadores chegando, durante boa parte do tempo, no final do jogo ali a gente se perdeu, o adversário colocou atacantes, a gente sabia dessa bola aérea, né? Então a gente tem que olhar para frente, todo mundo muito indignado com o resultado, isso é bom, né? Um vestiário chateado, isso é bom, mas a gente também tem que olhar que tem muita coisa boa que está acontecendo, que vem acontecendo, e que eu acredito que ali na frente vai ser transformado em resultados positivos. Carille, boa noite. Mais uma vez o Vitória dentro de casa, abre 2-0, sofre um empate, frustra o torcedor, frustra até o técnico e os demais companheiros. Mas aí eu quero saber se as bolas aéreas ainda incomodam você como treinador e o que é que está sendo feito para que você mude algo que no Vitória desta Série A está sendo corrente, né? Esses gols tomados de bola aérea. Trabalho, treinamento, trabalho, encaixe diário, isso aí é o dia a dia que a gente vai crescer. Hoje pegamos um time que ele é muito forte por cima e ganhamos muitas bolas, principalmente tendo Flaco no campo. Infelizmente tomamos um gol ali que faz parte do jogo, né, mas vai ser com trabalho, com dedicação. É um grupo que quer bastante, nós também, então vai ser no dia a dia ali para a gente melhorar todos os detalhes que tem que melhorar. Carille, o torcedor que veio ao Barradão hoje viu um time mais aguerrido, bem compactado, marcando em cima, incomodando a saída do adversário. E eu queria entender de você o porquê daquela mudança na saída do Oswaldo. Tudo bem, o Oswaldo não aguentaria ali 90 minutos, é complicado até para a idade dele. E você colocou naquele momento o Edu. Eu queria só entender o porquê da mudança. Porque tinha vários jogadores ali já cansados e pedindo para sair, né? Eric foi um, Oswaldo, teve o Baralhas que terminou o jogo esgotado, PP, e o Claudinho volta para o segundo tempo com um entorse de tornozelo, teve que tomar injeção para ir para o jogo, para o segundo tempo, a gente perdeu o Raul, e fiquei até já meio conversando com o Edu ali que talvez ele teria que entrar, até que o Claudinho suportou, e é um time que começou a cruzar muita bola, colocou 2 centroavantes, né? Então, não tem nada de anormal nisso. O nosso time cansou na parte final do jogo, é algo que a gente tem que melhorar com o trabalho, a nossa parte física, para que a gente sustente melhor o jogo todo. E por isso a escolha do Edu por conta das bolas aéreas. Aqui, Carille. Bom, o time jogou em casa de igual para igual com o Palmeiras. O Palmeiras a gente sabe que não perde fora de casa, está invicto, né? Acho que só empatou uma partida, hoje é a segunda que ele empata fora de casa. Mas o Vitória o tempo todo buscou os 3 pontos. No final você teve que recuar, porque o time também parece que cansou. Mas o que eu gostei hoje é que você trouxe uma nova dinâmica, uma dinâmica diferente para esse time que jogou hoje no Barradão, inclusive com algumas mudanças na equipe titular. Essa dinâmica, essa intensidade aí é o que a gente está trabalhando e treinando, e com isso também vai exigir mais de uma parte física. Então, nesse momento, essas semanas abertas vão ser importantes para que a gente melhore tecnicamente, taticamente, individualmente e também a parte física, né, para que seja intenso, para que seja forte, para que a gente suporte mais. Então, é por isso que eu saio satisfeito com muitas coisas que eu vi. Triste pelo resultado, né? Mas a gente chegando jogadores ainda, que nem eu disse, entendendo a dinâmica, entendendo o Brasil, caso de Ismael, Aitor, Renzo, que tem poucos jogos aqui ainda, tem muita coisa boa, né? A gente fica chateado sim, mas não ser pessimista, ser otimista, trabalhar mais ainda aquilo que deu certo e mais ainda trabalhar aquilo que pode ser melhorado aí para que a gente seja mais consistente no jogo todo. Carille, boa noite. Marcos Guedes, Resenha do Leão. Eu sei que o sentimento do torcedor, de vocês também, é de frustração pelo não resultado, mas eu acredito que o Vitória deve ter feito sua melhor partida na temporada, eu acho. Né? Pelo menos é o meu conceito. Não sei também se você viu ali o lance do pênalti, não sei se você já chegou a rever, se você poderia falar sobre isso também. Eu queria saber quanto em percentual já tem do seu trabalho nesse time do Vitória. Falando do melhor jogo da temporada, eu não consigo, né, porque não acompanhei desde o início, mas dos meus 6 jogos, com certeza, né, envolvendo, trocando passe, agredindo, chegando,
Precisamos ter um pouquinho mais de confiança na hora de terminar. O primeiro tempo tivemos algumas oportunidades ali de terminar melhor, não fazer o gol, mas pelo menos finalizar. E a gente tomando decisões erradas ali. Isso é o dia a dia, o trabalho, para que a gente passe essa confiança para eles, para que quando chegar ali no momento eles terem mais sabedoria, estarem com a cabeça mais limpa para tomar as melhores decisões. Eu acho que nós todos, eu acho não só eu como os atletas, a gente tem que respeitar essa camisa, a história, e com isso vai ser com muita dedicação dentro de campo, com muito trabalho, muita entrega. Não quero ver jogador trotando em campo sem bola e com bola, né? Muitas vezes a gente com bola é algo que a gente procurou melhorar esses dias. A gente muito passivo na marcação e você tem que se desmarcar com velocidade para estar livre para receber. Já aconteceu isso melhor. Em Mirassol já fizemos um jogo muito bom, né? Um lugar difícil para jogar, onde Santos tomou 3, Grêmio tomou 4, Vasco foi lá onde tomou 3, a gente conseguiu talvez ser até merecedor da vitória lá, com 3 bolas na trave, e o envolvimento que aconteceu no jogo. Então é isso. O que a gente percebeu aqui é de ser muito passivo, aceitando a marcação muito fácil, não se desmarcando, e isso tem que ser em velocidade, tanto para marcar como para se desmarcar para receber uma bola. Né? Então, nesses 2 últimos jogos aí isso já funcionou muito bem, mas eu acredito que tem espaço para melhorar muito mais. Né? Cara, eu não vi, mas eu fico pela reação do Baralhas, que foi talvez o que menos reclamou ali, talvez deva ter tido toque. Você acha que não? Eu não vi a imagem, né? Depois, na hora que eu ver com calma ali, eu posso ter uma decisão melhor. Carilli, boa noite. Você já falou aí da questão do Claudinho na lateral direita, voltou ali com infiltração e o Palmeiras voltou com o Piquerez no segundo tempo e deu um calor danado ali pelo aquele lado. Isso daí já tem uma justificativa, o porquê dessa movimentação toda do Palmeiras ali do lado direito. Mas do lado esquerdo, com o Maicon Jesus, a gente percebeu em alguns momentos, na verdade em vários momentos, aquele diálogo ali com o Oswaldo, em alguns momentos o Oswaldo cobrando bastante do Maicon Jesus. E no final do primeiro tempo, a gente viu ali o Baralhas foi conversar com ele, dar ali um apoio. O Oswaldo chegou também a acenar para ele. Eu queria que você falasse, né, do Maicon, do jogo do Maicon Jesus hoje e dessa conversa dos jogadores com esse jogador, que é um jovem atleta, e do desempenho dele na partida de hoje. Muito bem observado. O Maicon é um jovem com potencial muito grande, não é fácil entrar nessa situação que o Vitória se encontra ali buscando vitória, hoje indo para 18 pontos, ainda uma posição que a gente tem que sair dali o quanto antes e colocar um jovem ali para jogar contra uma equipe que tem muito volume pelos lados. Se você buscar aí, a maioria dos gols do Palmeiras é ligação direta e com muito cruzamento, né? Então é um grupo que ele é muito bom, é de abraçar, é de dar a mão, e é isso que esses jogadores estão fazendo com o Maicon. É um menino muito querido e que vai crescer e que vai aprender jogando, não tem outra forma, né? Então, assim, muito positivo, um garoto de 19 anos aí, nesses 6 jogos que a gente fez, que eu fiz, jogos dificílimos, né? O Inter, você pega aquele Wesley que é chato, que vai para cima, Botafogo que tem volume, enfim, pega o Palmeiras que tem volume, que tem força, jogadores forte, grande ali jogando de lado, incomodando o tempo todo. Então, muito positiva a participação dele, é muito legal ver esse diálogo, que é um menino que tem que escutar e escuta, né? Está num processo de crescimento muito grande e que eu acredito muito no futuro desse menino. Carilli, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Você tem 42% de aproveitamento nesses 6 jogos do Vitória, né? E aí você conseguiu recuperar 4 atletas. Marcos, Cáceres, o Baralhas e o Ronald, que você colocou ele mais ali para fazer uma função de criação. Você teve a semana aberta, mas eu queria saber de você o seguinte: quais são os jogadores que você precisa ter de característica para fazer esse Vitória encaixar e por que não o Romarinho na partida de hoje? Estou muito satisfeito com o grupo que eu tenho, e aí a disputa vai ser entre eles para saber quem vai ser titular, né? Todos a gente passa a mesma ideia, tem jogadores aí que fisicamente precisa melhorar, Aitor, Ismael e Romarinho tem 70 dias que fizeram o último jogo, amanhã inclusive tem um jogo treino aqui principalmente para esses jogadores. Perdi uma substituição no primeiro tempo, tirando o Raul ali. Eu ia colocar o Romário no lugar do PP quando o Oswaldo pediu para sair,
E aí eu também ia colocar um outro jogador que ficar com Ismael e Romarinho por dentro, ainda buscando sua melhor forma física. Acho que a gente poderia sofrer muito mais, né, o tempo de bola e tudo mais, né? Então, assim, estou muito satisfeito com o grupo e Romarinho com certeza vai começar a ter espaço. Eu estava programado para colocar ele no jogo hoje, mas quando você perde uma substituição no primeiro tempo, depois os jogadores ali pedindo para sair, Eric, Oswaldo e todos mais, tudo mais, e ainda ele buscando a sua melhor forma, a gente procurou não colocá-lo para que a gente tivesse um pouco mais de força dentro do jogo. Muito satisfeito, tá? Esses 6 jogos aí, uma derrota, uma vitória e 4 empates. Mostrou muita coisa boa, mas sabemos que tem que melhorar e o grupo vai me dar aquilo que eu quero. Fábio, boa noite, Cauã Borges do BNews. Diferentemente da partida contra o Mirassol, no qual você entrou com o William Oliveira no meio de campo, nesta partida você entra com o PP. Como é que você enxerga a atuação do meio-campista dentro do contexto da partida de hoje? Gostei muito. É um jogador que tentei levá-lo para o Japão quando eu vi ele jogar pelo Cuiabá, né? E do Cuiabá ele vai para o Grêmio. Eu estava no Japão, era um dos nomes que estavam no nosso radar para levar para lá e depois não sei o porquê não foi, mas enfim, um jogador que eu acompanhei muito lá, que eu acredito muito, né? Base do Flamengo, fez um ótimo brasileiro no Cuiabá em 23, que faz o Grêmio comprá-lo. Então tá aí e acredito que o Ivan Osório fez um jogo legal, um jogo controlado, acertando passe, roubando muitas bolas, né? Lembrando aqui rápido, roubando muitas bolas e dando sequência na jogada. É um jogador que, com certeza, junto com os demais, vai ser muito importante para a temporada. Boa noite, Carilli. Gustavo Nascimento do Varela Net. Como é que você projeta o meio-campo do Vitória com a iminente volta de Mateuzinho, né? Considerando que grande parte da torcida considera Ronald e Baralhas como titulares hoje, Mateuzinho seria esse camisa 10, mas Ronald vem fazendo essa função. E ainda contando com os reforços, Rubem Rodrigues, Rubem Ismael, que chegou também, e o Romarinho. Como é que você projeta que vai ser essa disputa no meio-campo? Praticamente, se vai ser Ronald e Baralhas como 2 volantes, ou se Ronald vai continuar como camisa 10. E é isso, como você projeta? Sei bem que o Mateuzinho foi contratado aqui pelo Vitória para jogar de lado e jogou até como lateral esquerdo. Eu vou passar a ideia para todos que esse é meu trabalho, do que eu quero, e quem tiver melhor vai jogar. Os treinamentos estão intensos porque está tendo concorrência nas posições, e isso é muito bom, porque prepara melhor para os jogos. Né? Então, assim, o meu trabalho, o trabalho da minha comissão essa semana fizemos trabalho tático com todos, não ficou ninguém de fora. E aí vai entrar a parte física, essas questões todas aí. E aí quem tiver melhor vai jogar. Né? Pode ser. Passa pela minha cabeça, eu já falei isso em outra coletiva. Daqui um pouquinho 3 zagueiros para ter Mateuzinho e Romário perto do 9. Né? Aí eu preciso dos laterais muito ofensivos. Então estamos numa construção ainda, mas o mais importante é que tem qualidade. E aí vai ser meu trabalho junto com a comissão ali, as minhas decisões ali para fazer o melhor para o Vitória. Carilli, boa noite para você. Eu não sei se eu consegui fazer a leitura correta, mas eu enxerguei uma característica muito diferente do outro time, que era o pós-perda. Vitória, às vezes, perdia a bola, a intensidade, como você também falou aí, de intensidade. É isso mesmo? É o que você pretende botar dentro desse time? E qual é o ponto que você acha que o time tem um hiato muito grande do que o Vitória ainda pode apresentar com o que você tem a propor do seu trabalho? Eu queria saber mais ou menos sobre isso. A respeito da intensidade, perde, pressiona, o futebol está nos mostrando isso, né? No mundo, a gente acabou de assistir um Mundial aí, onde a intensidade, o perde, pressiona o tempo todo. Para isso, precisa estar tinindo fisicamente. Penso que a gente pode ainda, é algo que eu vou buscar o quanto antes, ficar um pouco mais com a bola. Muitas vezes a gente tem o passe curto e a gente só está olhando o longo e aí coloca uma bola em disputa que poderia ficar no nosso pé. Já melhorou. Tá, o jogo de Mirassol e o jogo de hoje já melhorou, mas eu acredito que é aí onde a gente tem muito espaço para crescer. Não sei se vocês vão se recordar. A bola não passou tanto pelo Mateuzinho nesses meus jogos, né? Porque tem que fazer meia, dificilmente meia vai estar desmarcado para jogar. E a gente ter coragem e acreditar e fazer nossos meias jogar mesmo marcado.
né? Como eu disse, já melhorou bastante, mas eu acho que tem um espaço muito grande aí, onde eu vou intensificar os trabalhos aí para que a gente consiga rodar a bola com mais qualidade, envolver mais o adversário, mudar corredor lado oposto, né, para que a gente chegue com mais jogadores, chegue com mais qualidade na área do adversário. Professor Carille, boa noite. Ricardo Caldas, do canal do Dinâmico. Eu queria perguntar ao senhor, em organização ofensiva, houve uma variação hoje do 4-2-4 por 4-2-3-1, principalmente com PP e Baralhas na base e Ronald mais avançado. Queria que o senhor explicasse, principalmente na segunda fase de construção, queria que o senhor explicasse um pouco sobre o porquê dessa variação. Obrigado. A gente, no campo, no nosso campo, quando a gente está com a bola perto da nossa área, a gente sai com uma construção com 4 jogadores, um 4-2-3-1 e liberando o lateral com a bola. E no campo ofensivo, o Raul fazendo um terceiro, eu trazendo o Oswaldo para mais perto do Renato e tendo amplitude com o Eric e com o Michael. Essa é a ideia. Né? Se posicionaram muito bem, acho que aí que eu quero crescer, as nossas escolhas podem ser melhor. A gente teve bola para ficar perto, tocar e envolver o adversário, a gente procurou a bola longa, mas estamos num crescimento muito grande. E a variação é essa que a gente escolheu até agora, sem estar definida a forma de jogar ainda. Né? Ainda esperando os jogadores chegarem, entrarem numa forma física melhor, para eu tomar a melhor decisão para aquilo que é o clube. Mas é isso, campo baixo com uma linha de 4 mais sustentada, com Oswaldo e Eric dando amplitude, e o Kaiser saindo dos zagueiros para ter uma superioridade por dentro, tentando ter uma superioridade por dentro, e quando entrar no campo ofensivo, a gente fazendo uma saída com 3, o Raul sendo esse terceiro zagueiro pelo lado direito. Boa noite, professor Lincoln Ariadne, da Rádio Itatiaia. Eu queria saber de você, primeira semana livre para treinamento, mais uma semana agora, antes do jogo contra o São Paulo, que é o jogo que vai encerrar o primeiro turno do Vitória no Brasileirão. Queria saber se você o que é que você já pensa para esse jogo, se algum dos reforços tem a possibilidade de começar jogando, o Romarinho, o Raito, os Rubens. Queria saber o que é que você já está pensando para essa partida contra o São Paulo lá no Brasileirão. Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Ô Lincoln, assim, até para vocês me conhecendo melhor, a gente termina um jogo desse tamanho contra o Palmeiras, eu não consigo projetar já o outro. Estou com a cabeça nesse jogo ainda. Acho difícil ter alguns dos 3 para iniciar. Acho. Vamos fazer um jogo treino aqui pela manhã, amanhã, né? Resolvi dar treino amanhã e dar folga na terça, porque na terça-feira esses jogadores de hoje ainda estão cansados, a gente não faz nada. Então eu treinando amanhã 60 minutos numa situação real de jogo, eu tenho quarta-feira todo mundo pronto para trabalhar 3 dias para fazer o jogo do São Paulo. Então normal era dar folga amanhã, mas conversando com todos, a gente achou melhor treinar amanhã. Quem jogou vem para recuperação e aí a gente vai vendo. Né? A princípio eu não vejo nenhum desses 3 iniciar, a princípio. Tá? Mas vamos ver o que a semana mostra. A gente perdeu o Eric, né? E já não poderia jogar, eu acho, contra o São Paulo, mas tomou o terceiro. Não lembro, tem mais alguém que está fora? Não sei. Raul Cáceres. Raul também tomou o terceiro, professor. Mas também pela lesão, acho que não teria condições de jogar. Acredito que para o jogo do Juventude, vai estar mais para o jogo do Juventude todos em condições de eu iniciar um jogo do que propriamente o jogo contra o São Paulo. Mas vamos começar, vamos esperar a segunda, vamos esperar a quarta para ver como é que esses atletas estão. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Fábio Carille.